E aí, historiantes, bem-vindos de volta ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas e que troca uma ideia interessante, bacana, sobre os possíveis temas de redação para o Enem, além de muita história, filosofia, enfim. Bom, hoje nós estamos no episódio de número 39, tratamos sobre o conceito de família no século XXI. Nesse podcast nós tivemos aí uma formação bem raiz, estivemos presentes eu, Pablo Magalhães, o Kleber Roberto, a Lídia Verônica e o Márcio Fabiano, que está de volta aí das suas férias quase que eternas, né? Bom, o podcast ficou interessante, né? O programa ficou bacana. Antes da gente entrar aí no programa propriamente dito, preciso dar alguns recadinhos antes. O primeiro deles é se você acompanha nosso trabalho, se você curte, se você nos escuta, enfim, considere ser um apoiador do Historiante e ajude esse projeto a conquistar ainda mais corações. No site apoia.se/historiante você faz a sua doação. A partir de R$1 você já ajuda a gente, já ajuda muito mesmo a gente a continuar produzindo material para você. E a partir de R$4 você se torna um membro do nosso grupo secreto com muito material exclusivo. Tá? Então considere ser um apoiador, vá lá no site apoia.se/historiante, faça a sua doação. E se você quiser ser nosso aluno, basta acessar o site historiante.com.br/plataforma e escolher um dos nossos cursos, tá? Então, se você for lá, você vai encontrar o minicurso sobre ditadura militar, que é um minicurso aí que analisa a fundo, né, o período entre 64 e 85, analisando seus aspectos históricos, políticos, ideológicos, e muita coisa que você só vai encontrar lá. Então vai lá, se matricula, participa. O valor do curso é R$ 49,90 e você já fica craque aí sobre ditadura militar. O programa ficou bacana. Eu vou deixar você com a galera, né? Inclusive eu que estou lá. Um grande abraço e uma excelente audição para você. Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast que trata sobre assuntos das ciências humanas, sobre atualidades e sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e aqui presentes nós temos o Márcio Fabiano. E aí, minha gente, tudo bom? Tava morrendo de saudade de vocês, eu estava de férias, estou aqui ainda mais ou menos bronzeado, mas bem animado para 2019, o ano das expectativas. A Lídia Verônica. Olá. E o comunista venezuelano bolivariano Kleber Roberto. Viva Venezuela, viva Cuba, viva meu povo do Historiante. Faltou falar viva Internacional Comunista. Bom, historiantes, nós estamos aqui nesse episódio de número 39 para tratar de um tema interessantíssimo e que, polêmico, né, que ele pode sim vir a cair. Tanto como tema de redação para o Enem, como tema de atualidades e também de sociologia. O tema é o conceito de família no século XXI, né? E a gente vai começar aqui trocando uma ideia sobre um texto do portal Nexo, né, do jornal Nexo, escrito pelo Peter Singer e a Agatha Sagan, publicado no dia 9 de março, e cujo título é Para Além da Família Tradicional. No mês passado, o Papa Francisco viajou para Abu Dhabi, onde encontrou Ahmed El-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar. A Universidade de Al-Azhar é a principal instituição sunita para o estudo da lei islâmica. Os dois líderes religiosos assinaram um documento da fraternidade humana para a paz mundial e a coexistência, conclamando seguidores e líderes mundiais a espalhar tolerância e paz e a acabar com o declínio moral e cultural em que o mundo vive atualmente. Um aspecto desse suposto declínio moral e cultural diz respeito à família. Atacar a instituição da família, encará-la com desprezo ou duvidar de seu importante papel, o Papa e o grande imã declaram, é um dos males mais ameaçadores da nossa era.
A ansiedade é compreensível. Em muitos países hoje, a família tradicional que consiste em um casal heterossexual com filhos está se tornando menos dominante. Mas isso é realmente uma coisa ruim? As Nações Unidas prevêem que a população mundial ultrapassará 11 bilhões até o final do século, com um crescimento mais rápido ocorrendo em alguns dos países mais pobres do mundo. Nessas circunstâncias, se algumas pessoas escolhem não trazer crianças ao mundo, elas não devem ser menosprezadas. A proporção de pessoas legalmente casadas está diminuindo em algumas regiões, por diversos motivos. À medida que o estigma antes associado à vida em pecado se enfraquece, muitos casais veem poucos motivos para se casar, tenham ou não filhos. Em alguns países, as dificuldades legais e os custos associados ao divórcio são um impedimento ao casamento. Esses casais podem, é claro, constituir famílias que são tão fortes quanto aquelas constituídas por casais que passaram por uma cerimônia de casamento legal. De certa forma, as famílias mosaico ou pluriparentais, que reúnem crianças de relacionamentos anteriores, podem fornecer tudo que uma família tradicional oferece. Talvez a mudança mais significativa, entretanto, é o crescente número de pessoas que escolhem ser solteiras. Nos Estados Unidos, 45% dos adultos são ou divorciados, viúvos ou nunca se casaram. Em alguns lugares, como a cidade de Nova York, a maior parte de pessoas é solteira. É curioso que um documento da Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Coexistência afirme que duvidar da importância da família é um dos males mais ameaçadores da nossa época. De uma perspectiva global, não é útil nos limitarmos a essas pequenas unidades. As viagens e a internet estão possibilitando novas amizades além do lar e além das fronteiras de nossos países. Se estamos realmente preocupados com a fraternidade humana, então talvez devamos colocar mais ênfase na construção de relacionamentos que incluam o mundo, em vez de condenar aqueles que veem a família tradicional como demasiadamente limitadora. Bom, quando a gente fala sobre família tradicional, o que vem à mente de muitas pessoas, a família tradicional é aquela heterossexual com a mãe, o pai, um filho, uma filha, enfim, aquela típica família do comercial de margarina, todos bonitos, alegres, enfim, adesivos de carros. E devemos lembrar o seguinte, que além dessa família tradicional, o pai é sempre a mente pensante, é aquele responsável pela família. Aquele modelo que veio, por exemplo, no Brasil desde o nosso período colonial, da já conhecida família patriarcal, em que o pai é a mente pensante de tudo e todas as pessoas que estão em sua volta são comandadas por ele, como se não tivesse uma mentalidade própria, uma forma de viver, de pensar diferente do pai. E complementando, né, esse modelo imposto por essa sociedade patriarcal, etc. e tal, ele é visto como o formato natural. E isso, né, essa concepção, ela hoje está dentro de um contexto onde emergem anseios e desejos de famílias que não se encaixam no modelo tradicional de terem relevância e serem respeitadas dentro da sociedade civil. E aí, quando a gente fala sobre isso, são os mais variados modelos de família. E se de fato falássemos em um modelo de família tradicional, no Brasil, tradicionalmente, nós temos famílias encabeçadas por mães solteiras que tomam conta da casa, que sustentam a casa, que dão conta da educação dos filhos. Elas fazem parte de 26% da população do formato de família. As mães solteiras compõem 26%. Isso em 2017, né? A gente está em 2019 já. Então, oi? 26% de mães solteiras com filhos. Mãe e filho. E pais e filhos são 3%. Então, eis aí a grande problemática que nós apresentamos e temos para debater nesse podcast de hoje. E eu vou abrir a palavra para a galera aqui na mesa. A gente está hoje com a formação raiz, né? Formação da inicial, né? Primeira formação dos Power Rangers. Nessa visão em que, como bem lembrado pelo professor Pablo, em que a família tradicional ela vem sendo formada pelo marido, pela esposa, por filhos, em que o pai é a mente pensante, é a cabeça dessa família, é uma concepção que muitas vezes é reflexo de uma tradição histórica humana que vem percorrendo ao longo dos séculos. No Brasil nós temos essa concepção a partir de um modelo patriarcal, mas
As outras formas, núcleos familiares, eles já existiram. Muitas vezes eles eram marginalizados pelos órgãos de pesquisa, marginalizados pela história. E dessa forma, simplesmente parece que a história do Brasil, essa formação social do Brasil, é baseada única e exclusivamente, em sua totalidade, por esse núcleo: pai, mãe, filhos. Mas mães solteiras, casais homoafetivos, ou então casais que não têm filhos ou que adotam crianças, isso aí já ocorre na sociedade brasileira ao longo dos séculos. Só que atualmente, a partir do século XXI, é que esses outros núcleos familiares é que começaram a surgir, a ser representados através de pesquisas, através da sua própria aceitação dentro da sociedade. Antigamente, há uns 30 anos atrás, ou até mesmo mais recente, 20 anos, uma mãe solteira ainda era vista com maus olhos pela sociedade. Isso, infelizmente, devido ao preconceito e àquela noção enraizada de família tradicional que só vai dar certo se tiver o marido, a esposa, os filhos e o marido sendo a mente pensante por essa família. Ou seja, essa família que é comandada por uma mulher, por uma mãe solteira, ela acabava se tornando excluída dessa sociedade, indo à margem da sociedade. Só que a partir desse século XXI, com o empoderamento feminino aí se tornando algo real, algo que pode ser visto, que pode ser presenciado, esse núcleo familiar das mães solteiras acaba surgindo nessa sociedade. Isso também acontece com as famílias que são formadas por casais homoafetivos, que também desde há anos sofriam preconceitos. Atualmente ainda existe preconceito? Existe, mas eles passaram a existir na sociedade, a ter o direito legal de casamento, ou seja, passaram também a ser vistos pela sociedade. Não é mais algo que fica à margem da sociedade, tem que ser por uma sociedade preconceituosa, jogado para baixo do tapete. E isso no século XXI já vem tendo essa mudança, uma mudança para o bem, para melhor. Eu queria lembrar, vocês entram aí como sempre, vocês entram com os dados históricos bem fundamentados. Eu queria me lembrar o seguinte: precisamos refletir sobre o que é uma família. Então vamos lá. Essa família como era aceita até os dias atuais, o professor Pablo já disse, né? Um homem, uma mulher, um casal hétero, mas com mais os seus filhos e filhas dentro de uma casa, tudo regulamentado, tudo abençoado pela lei e pelas respectivas igrejas. Só que quando nós fomos observar os cantinhos dos livros de histórias, quando nós fomos observar os cantinhos das biografias de grandes e médios personagens, seja do Brasil ou de qualquer outro país, você vai perceber que não era bem assim. Tem sempre um pai que teve um filho fora do casamento, tem sempre um filho bastardo, acho essa palavra horrorosa, mas é preciso utilizá-la, um filho ou filha bastarda que ronda ali a grande casa, né? Que era visto como natural, né, ter um filho bastardo, mas desde que ele naturalmente não assumisse nenhuma posição na família oficial, né? Os filhos bastardos, bastam vocês verem as histórias aí de reis e rainhas, guerreiros de todos os tempos, tem sempre um. Aí vamos atrair para o nosso tempo, vamos atrair para os últimos 50 anos, para a gente não ficar indo tão longe. O que é que nós vemos aqui? Eu vou falar particularmente aqui do Nordeste, mas isso acontece no Brasil inteiro. Nós vemos o seguinte: todo mundo sabe que uma família tem sempre em geral, as famílias têm sempre algo a mais que não está incluído na foto oficial. Então, aqui mesmo, por aqui, por nós, por perto, eu cresci com
Eram famílias próximas a nós, onde o pai, o patriarca, tinham 3 mulheres. Inclusive, um deles era famoso porque todas as 3 moravam na mesma rua. Acreditem se quiser. Além do que, as mulheres, a oficial era famosa também porque se dava bem com as outras 2. E ele tinha filhos com essas 3 mulheres. E sustentava... Ele era mormon? Não era mormon, não. Mas ele tinha 3 mulheres, sustentava e conduzia com seu bastão aí de autoridade essas famílias, né? Então todo mundo, de uma certa forma ou outra, cresceu e prosperou, e isso era absolutamente normal. O que não era normal era o que o professor Kleber já disse: o que não era normal era a mulher ter um filho sem estar casada, era a mulher ter relações sexuais sem estar casada, porque a opressão feminina todos nós já falamos. Quero adiantar para trazer a vocês umas reflexões. O que é uma família? Não é? Família é muito mais, eu penso, é aquilo que nos une pelo amor, pelo afeto, às vezes até pela conveniência, pela necessidade, mas as famílias vão se constituindo e se desconstituindo de acordo com a evolução da humanidade. Eu, por exemplo, eu moro com uma tia, uma senhora de 75 anos, e nós somos a nossa família. Ela é viúva, não teve filhos, eu não sou casado, eu moro com ela, e a gente vive uma família muito, de uma certa forma, nós somos um núcleo familiar, e vivemos isso de maneira adulta, responsável e naturalmente afetuosa, porque precisa ter afeto, sim. Nesse ponto, acho que o Papa Francisco está coberto de razão. É preciso que nós entendamos, refletimos sobre o sentimento de amor. E é preciso constituir, eu conheço família, se você for pensar família também é um casal onde tem um irmão da mulher morando com eles por necessidade e por conveniência. É uma família também. 3 adultos que por questões circunstanciais precisam estar juntos na mesma casa e são uma família. Então famílias são diversas maneiras. O que acontece que essa reação conservadora está tomando conta é a não aceitação dos outros tipos de família. Aí eu trago para vocês: por que um casal de mulheres lésbicas não podem adotar uma criança? Por que um casal de homens gays não pode adotar uma criança? Por que uma senhora aposentada, sozinha, resolve adotar uma criança? E por que ela ainda sofre preconceito? Tem gente que diz: ah, mas você está perto de morrer. Ah, mas você não tem mais idade para ser mãe. Você tem idade para ser avó, bisavó. Qual é a idade certa para ser qualquer coisa? Não é? Então, acho que a gente precisa entender como isso tudo foi constituído. Eu vou deixar aqui os colegas que são historiadores, eles tragam aí para vocês as luzes desses momentos históricos aonde foram decididos pela igreja, pelos reis, pelas rainhas, pelo poder de determinado tempo, o conceito de família. Mas quero lembrar vocês, historiantes, anote no seu caderno, no seu papel, anote no seu computador, no seu smartphone, quantas famílias diferentes estão perto de você ou que você conhece. Quando eu falo diferente, é que não fazem parte, não fazem necessariamente o perfil do que é chamado família tradicional. Todo mundo tem direito a amar. Família, para mim, é afeto, é onde você consegue ser acolhido, aonde você tem voz, aonde você tem carinho, aonde você também, claro, tem responsabilidades, ok? Na família historiante. Bom, o conceito de família, ele veio se adaptando às mudanças sociais, obviamente. Embora alguns conceitos jurídicos ainda estejam, né, defasados, né, devido ao grande avanço social que tem ocorrido. Mas algumas conquistas possibilitaram que houvesse nova interpretação, apesar do texto ser um tanto quanto antigo. Mas até 1967, a Constituição ela trazia a família como todo mundo que estivesse dentro da ligação do casamento. Não era só patriarcal, né? Matrimonial a relação de família. Por isso que
chamados os bastardos, porque eles estão fora da relação do casamento, não é da relação entre pais e filhos. No caso, todo filho que fosse do casal era família. Do contrário, era bastardo, era ninguém, né? E aí, a partir de 88, já considerava já desmontava o padrão da família para pai, mãe e filhos e tornava aí possível que os pais solteiros, né, ou não, fosse também considerado família, qualquer um dos pais e seus descendentes, né? E daí veio se atualizando. E a partir de 2003, no texto também é incluído a mãe solteira, que é um termo que eu acho terrível, porque mãe é mãe e solteira é solteira. Mas enfim, esse conceito, ele permanece, né, na sociedade. Parece que tudo evolui, mas a mulher livre, ela sempre vai ter que carregar o status dela, porque a nossa sociedade, eu acho que mais patriarcal, ela é mais matrimonial, né? Enfim, o que é legal, assim, de ver dos avanços realmente jurídicos em relação a essa multiplicidade, né? Pluralidade, perdão. Essa pluralidade no conceito social, de família, no âmbito familiar, está relacionado às conquistas das minorias, como o casamento gay, que primeiramente começou com a união estável, né? Foi liberada a união estável, que é uma coisa completamente informal, faz-se quando necessário, ninguém faz assim, vamos fazer uma união estável. É mais uma questão de necessidade, né? Que leva as pessoas a formalizarem a união estável. E a partir de... Foi quando, gente? 2015? O casamento gay? 2013, né? 2011 foi a união estável, se eu lembro. Agora, eu acho que foi 2013, né? O casamento gay. E aí possibilitou que, mais uma vez, né, o ordenamento jurídico possibilitou essa pluralidade no núcleo familiar, né? Que antes regia apenas homem e mulher, passou a ser pais e seus descendentes e mãe solteira. E 2013, isso. E aí, o ordenamento jurídico, apesar de alguns termos não terem não serem explícitos no Código Civil sobre a questão, porque muitos juristas ainda acreditam que a família está relacionada a laços de sangue, né? E outros juristas já defendem essa questão do legal. A formalidade é que faz a família existir. Mas o interessante é que o IBGE, para poder fazer a pesquisa dele, ele considera vários outros fatores, além do consanguíneo e da formalidade legal para se ter uma família. Que é a questão das pessoas que moram na mesma residência, que é o seu caso com sua tia, né? Então, talvez para o IBGE você seja uma família, né? No ordenamento jurídico já não considera. E, enfim, mas o que é interessante de levar à frente, assim, a ideia do conceito de família, que eu acho que foram os avanços sociais importantes que a minoria trouxe, é por causa da adoção, né? Quanta criança tem aí sem família e... abandonados por heterossexuais, exatamente. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses para poder terminar meu raciocínio. Eu vi uma festa essa semana, eu comentei com o Pablo que ridícula, que era... Eu vou falar ridícula porque eu gostaria que alguém que tivesse contato ou soubesse quem foi que inventou o nome dessa festa. Infeliz. Se chama Ressaca. Mamãe já ama, papai sumiu. Assim... levando de uma forma assim meio leve, né? Uma piada, uma brincadeira, um assunto que realmente é muito sério, né? Crianças que não têm pais e mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros ou até mesmo pelo pai da criança. Enfim, eu achei de muito mau gosto. Mas só para finalizar aqui meu raciocínio, a questão da adoção, que tornou-se mais possível ter uma família
de diversas formas, formatos, graças ao casamento, à união estável, homoafetiva, e ao casamento futuramente foi legalizado. Porque crianças passaram a ter... Porque, inclusive, o ECA, ele garante isso às crianças, a criança e o adolescente, que ela tenha o convívio familiar. Ela só vai ser afastada do convívio familiar quando não houver mais nenhuma alternativa. Então, assim, é direito fundamental que a criança seja inserida no convívio familiar e na comunidade. Então, eu acho que esse direito alcançado por esse grupo, por essa minoria, também alcançou outras minorias que não são discutidas, que são as crianças abandonadas, por qualquer outro motivo. Mas aí elas passam a ter a convivência familiar, independente de como seja formado esse núcleo, que eu acho que a justiça realmente teve pontos positivos e foi realmente uma conquista. Arrasou, tô morrendo de inveja. Vamos para a Lídia. Para encerrar essa primeira parte, antes da gente ir para as falas dos nossos... Antes da gente ir para a fala dos nossos seguidores, seria interessante a gente pontuar o seguinte: família não é um conceito natural. Família é um conceito construído socialmente. Perdão. Sabe o que é isso? Desde O pecado que você está falando. Desde o princípio da construção da noção de civilização. Quando é que existe a construção do conceito de civilização? Quando existe um processo sistemático de união dos seres humanos em organizações sociais e aonde dentro dessas organizações as tarefas elas são divididas. A gente está preconizando, por exemplo, a construção da ideia de humanidade ainda na pré-história. No núcleo de ajuntamento pré-histórico, aonde todo mundo é mãe, todo mundo é pai das crianças que nascem na tribo. Essa percepção permanece nas tribos latino-americanas. Quem é o pai e quem é a mãe nas tribos latino-americanas? Quem são pai e mãe nas tribos ameríndias? São todos os homens e todas as mulheres mais velhas. Por isso que se estende do menino, da criança, da menina, enfim, a ideia de respeito pelo mais velho, porque aquele mais velho é seu pai, é sua mãe. Muitas vezes ele nasce de uma mulher, mas é amamentado por outra, juntamente com outro menino que não é seu irmão, mas passa a ser seu irmão, porque mamou na mesma mãe. A mãe de leite. Isso. Na verdade, a mãe de fato, na tribo indígena, ela é a sua mãe. Do mesmo modo que a sua mãe que lhe pariu é a sua mãe. Eu acredito muito nessa teoria de que mãe é quem cria, né? Pai é quem cria e tudo mais. É um jargão, né? Um jargão não, como eu posso dizer? Uma ciência popular, como é que se diz? Não, ciência comum. Que quem cria é o responsável, né? E de fato é. Né? Só falta legalizar essa questão. E aí você vai ter a noção de família. O que é a família? Toda a tribo. Todas as pessoas envolvidas na formação e na construção daquele ser. E não tem essa coisa de, mas não é minha mãe, vou pra minha casa, vou pra minha oca. Não tem isso. Até porque as ocas, elas são coletivas. Todo mundo mora dentro da oca. Então você tinha essa perspectiva de que o que é a nossa casa, o que é a nossa terra, o que é esse local onde a gente habita? É o local de todo mundo. Todos nós somos os habitantes desse mesmo local, dessa mesma oca, que é uma coisa que a gente perdeu com a ideia do capitalismo. O capitalismo cria, e o capitalismo burguês cria a ideia de família burguesa, que é o núcleo que nós temos hoje. O modelo de família tradicional é a família burguesa do século XIX. Mãe, pai, filhos e uma casa própria. Esse é o modelo burguês. No século XX, a gente vai assistir a imersão de uma nova concepção, mas ligada ao ideal burguês, que é a família norte-americana, o American Way of Life, que é papai, mamãe, filhinhos, casa própria e carro na garagem. Isso. Então, essa concepção que nós temos é uma concepção burguesa da família, que na verdade não é... Isso, é a concepção burguesa do capitalismo e
E o que é a família de fato que nós temos? É a mãe com um filho, é a mãe com vários filhos, é um pai solteiro com filhos, é pai e mãe heterossexuais com seus filhos, é pai e mãe heterossexuais sem filhos, com animais em casa. Enfim, são as várias conjunturas. É a avó que... Gente, se a gente for fazer um levantamento, não sei se Lídia tem esses dados. Quantas avós são chefes de família? Que não tem nem mãe, nem pai. Incluindo vós que são mães. Pois é. Então, assim, a dimensão é muito grande, ainda um universo muito grande de possibilidades. Então, como definir a família tradicional brasileira? E aí a gente volta para uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores que eu tinha comentado com o Márcio. Essa doença do conservadorismo vai acabar bagunçando a nossa sociedade. Porque você quer... E aí você tem uma ministra dos Direitos Humanos que enquadra a família assim. O menino veste azul, o menino veste rosa. O papai é assim, não sei o quê. Os meninos têm que chamar as meninas de princesa. Como se ela fosse a ministra da Disney, né? Na Disney. E aí alguém tem que avisar que quem mata a princesa é o príncipe. Não é? Quem mata a princesa é o príncipe, gente. Como assim? Então, são questões que devem ser refletidas e analisadas. E você, jovem historiante, que está com a cabecinha pipocando de tantas referências que você acabou de ouvir, entenda, família é um conceito construído socialmente. Ele não é natural e ele não foi dado por determinada ideologia superior. É uma construção do ser humano enquanto necessidade vital de sobreviver às mazelas da vida. Vamos para as questões dos nossos seguidores. Ah, é? Então tá. Gente, foi coisa, viu? Tem coisa aqui, viu? Muita gente participou. Eu vou começar aqui com... Vamos lá. Flávio dos Santos, nosso seguidor lá no Instagram, diretamente de São Paulo para o mundo. O Flávio disse o seguinte: eu vou mandar essa para Kleber, vou mandar essa para Márcio, que ele tá voltando hoje, tá na hora de trabalhar. Márcio, o Flávio disse o seguinte: família nada mais é que um grupo de pessoas, com laços sanguíneos ou não, que vivem e dividem o mesmo espaço e compartem afetos, seus problemas e, sobretudo, amor. O padrão de família composta por pai e mãe já não é uma regra no século XXI. Questões de gênero e, sobretudo, a luta de reconhecimento de pessoas LGBT mudaram a formação da família neste novo milênio. Como disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher ou homem, torna-se. Já não é incomum, ou não deveria ser, casais homossexuais adotarem filhos e assim constituir uma família. As tradições e costumes mudam e cabe a nós adaptar-se às mudanças, mas o amor é inexorável e fundamental na família. Concordo com você, Flávio, você está certíssimo, querido. Que coisa boa ler um depoimento desse. Não só porque é um depoimento que a gente concorda, mas é um depoimento que a gente entende que as pessoas estão no mundo para viverem da melhor maneira que for possível, certo? E se nessa melhor maneira elas vão encontrando seus caminhos e os seus caminhos não são exatamente o que estava traçado nesses manuais de quem ditou as coisas anteriormente, não tem problema nenhum. A gente tem que ir vivendo do jeito que se pode viver. Eu falo por mim porque eu sou filho de uma família de classe média, meus pais se separaram, meu pai constituiu uma outra família, até o momento em que ele morreu, nós continuamos, minhas irmãs e meu irmão aqui, tem a minha mãe não se casou de novo, e família como eu poderia dizer, são esses tentáculos que a gente vai se ajustando. O que acontece também, Flávio e todo mundo que está ouvindo, é que as pessoas querem romantizar a vida, achando que a vida ela tem
ela tem a obrigação de ser certinha, de ser feliz, não tem a obrigação de ser certinha, de ser feliz. Em família, nós não apreciamos todo mundo. Às vezes tem um ou outro parente com o qual você não se dá, com o qual você não tem empatia. Ninguém é obrigado a estar ali, eu preciso amar, eu preciso isso, eu preciso participar dessa foto, eu preciso ter a mesma opinião, não. Você precisa viver, você precisa estar presente, você precisa estabelecer conexões, não é? Então, a gente, talvez isso seja uma coisa do mundo moderno, como o mundo está muito agoniado, muito oprimido. As pessoas vivem aí atrás de soluções imediatistas para seus problemas afetivos, financeiros, sexuais, sejam lá sejam lá quais tipos de problemas forem. As pessoas não querem entender o seguinte. Gente, eu falo isso, eu preciso sempre deixar isso bem claro, e ainda bem que meus colegas me permitem, porque eu sou espiritualista, eu acredito que a vida continua depois da morte. Então acho que a gente passa aqui na Terra e você vai fazendo suas conexões, você vai construindo seus afetos, não necessariamente de acordo com aquela regra. Eu não vou me casar, já desisti de me casar, embora eu ainda quero me casar. Não é? Papai, eu quero me casar. Você diga contém. Mas isso não quer dizer que eu não posso ou qualquer um outro possa ser feliz comigo. Não é? A gente precisa aprender também a distribuir afetos, não é? Então, minha família são minhas 4 sobrinhas pelas quais eu sou absolutamente apaixonado, um tio babão. Então, essa também é uma conexão que eu faço. E aí eu vou utilizar um argumento de Lídia. Por exemplo, do ponto de vista jurídico, as minhas 4 sobrinhas são as minhas herdeiras. Acabou-se. Porque eu coloquei isso no papel, na formalidade. Eu quero, elas são minhas herdeiras. Então, se você não formalizasse isso, a lei lhe garante que depois de você, se não houver o depois de você, o que estiver do lado, entendeu? Se a família não for seguir, se a árvore não segue para baixo, o que vem do lado também é família. Muito bem. É descendente. Então, acho que a lei deve servir para isso que Lídia acabou de falar, para formalizar essas situações que acontecem normalmente. Tá certo? Eu não vou ter filhos, eu decidi que não vou ter filhos, e eu coloquei nos documentos que eu quero que as minhas 4 sobrinhas sejam minhas herdeiras. Pronto. Se isso satisfaz os conservadores ou o pensamento de um ou outro, a mim não interessa. Eu quero que isso esteja garantido pela lei. É uma decisão de amor, mas é uma decisão que envolve dinheiro, envolve patrimônio, envolve essas coisas, mas é uma decisão pessoal. E o resto eu vou construindo. E tem outra coisa, eu também posso mudar, né? Eu ainda posso me casar? Sim, e seus filhos, no caso, vão ter mais direitos do que suas sobrinhas. Só falando. Direito de família. Mas uma coisa, só um comentáriozinho do Flávio. Eu gostei muito do que ele falou, foi muito legal. Márcio complementou. Mas ele fala uma coisa que eu discordo completamente, que é a questão da família se perdendo. Não, a questão da conquista homoafetiva tem influenciado no núcleo familiar, que eu acho que não é. O número de mães solteiras não foi feito por causa da união homoafetiva, foi por causa do hétero, que não assume suas responsabilidades. Entendeu? Então aí já tá um pensamento enraizado, né? Posso? Pode. Lídia, só complementando, acho que nós já falamos, eu e você, isso em algum momento aqui no Historiante, tem que ver nos arquivos. Você tocamos nisso. Nos financiamentos da casa própria, para esse Minha Casa Minha Vida, esses residenciais, o título de propriedade é da mulher, é da mãe. Justamente porque quem criou essa decisão sabe, entendeu, viu por índices, por gráficos, por dados, né, e por histórias e depoimentos que os homens
vão fugir em algum momento. Não necessariamente todos, gente. Não existe uma generalizar. Mas o que acontece é que a formalização legal serve para atender uma demanda de algo que está acontecendo naturalmente. Os homens vão constituir uma família, um belo dia você resolve ir embora e a mulher fica abandonada com esses filhos. Por isso que o título de propriedade é dado a elas, porque eles não podem mexer. Ela continua pelo menos com um teto seguro para terminar de criar essas crianças. Kleber, argumento do George Ramos. A liquidez da pós-modernidade relativiza qualquer conceito, inclusive o de família. Bem, na pós-modernidade, a gente, como já dito aqui, essa concepção de famílias já era algo que existia há bastante tempo. Só que atualmente é que vem aparecer, digamos, para a sociedade esses novos núcleos familiares. Pois atualmente devemos também lembrar que não existe mais essa, digamos, obrigatoriedade social da formação familiar tradicional, conservadora brasileira, pai, mãe e filhos. Atualmente já não existe mais essa necessidade. Se a pessoa quiser formar um casal e não quiser ter filhos, ele não vai sofrer mais preconceito como sofria há algumas décadas atrás. Se esse casal quiser adotar uma criança, ele não vai ser mais visto como era visto há algum tempo atrás. Nós temos aí, por exemplo, o casal Giovanna Embaque, o outro. O Embaque e Bruno Galhaço. Pronto, nós temos aí o exemplo da Gil, o Embaque e Bruno Galhaço, que adotaram uma criança. Isso, se ocorresse há uns 20 anos atrás, nossa, seria um escândalo. Porque vocês não vão ter um filho de forma natural, porque vocês são ricos, se ela tiver algum problema, faça inseminação. Mas não. Essa sociedade que ela tem essa transformação constante, essa transformação líquida, que não é mais algo que é forjado como um dogma que não pode ser mais movimentado, isso aí acabou. Ainda existem os preconceitos? Lógico que existem. Ainda existem pessoas que têm aquela concepção tradicional de família, aquela concepção conservadora, que não vai aceitar que, por exemplo, um casal ou um afetivo faça a adoção de uma criança, mesmo vendo os orfanatos transbordando de crianças. Mas essas pessoas que têm essa concepção conservadora, eles acabam vendo aquilo ali como algo errado. Vai deturpar a mente da criança. Mas esses conservadores são os mesmos que não aceitam, por exemplo, a questão do aborto. São esses conservadores que muitas vezes fazem parte daquela ideologia do Deus, pátria e famílias, porque eles são tão tradicionais e tão conservadores que gostam de ter várias famílias. O marido acaba fazendo, digamos, vários núcleos familiares por aí, abandonando várias mulheres. Ou seja, muitas vezes essa pessoa que tem essa concepção tradicional, essa concepção preconceituosa, é aquele que muitas vezes quer que a mulher na frente, digamos, da sociedade, é aquele que defende a vida, defende... É contra o aborto? É contra o aborto, mas é o mesmo que quer que a amante faça um aborto porque não quer ter um filho fora do casamento. Ou seja, nós temos aí que essa sociedade contemporânea, essa sociedade atual, ela já tem várias formas de pensar a família. Não existe mais essa noção de que para ser uma família feliz você precisa trabalhar daquela forma como era há séculos atrás. O homem pensando, o homem o centro da família, e todas as outras pessoas dessa família giram em torno dele, giram em torno da mente dele, do poder dele. Nós temos famílias, por exemplo, atualmente em que a mulher é a chefe, é a que trabalha, a que consegue a renda, e o pai decidiu criar os filhos.
voltando algumas décadas atrás, isso aí era visto como algo que vai destruir o mundo, vai deturpar a mente das pessoas. Mas atualmente, com a situação econômica como nós vemos, isso vem ocorrendo em várias esferas familiares, em que a mulher é a chefe familiar, é a pessoa que tem a renda para sustentar aquela família. E o marido, ele toma a frente para ser literalmente o dono de casa, aquele que vai cuidar dos filhos e vai cuidar da casa, enquanto a mulher é a pessoa que vai gerar renda para essa família. Rapidinho. Jorge, essa concepção atualmente da família no século XXI, essa família líquida, essa família em que não existe mais uma mente pensante, um centro de domínio dessa família. Qualquer pessoa dentro dessa esfera pode ser aquele que lidera o pensamento ou então a fonte de renda, sendo pai, mãe, avô, tio, enfim. É essa a sociedade contemporânea. Eu queria contar uma história de família, posso? Eu passei o Réveillon em Buenos Aires, a capital da Argentina, e eu fui ver os fogos no bairro de Puerto Madeiro. E aí lá tinha eu com meus amigos, nós paramos em frente a uma loja de conveniência onde tinha um DJ, tava tocando lá música brasileira, música em espanhol, e tava uma maravilha. Enfim, conhecemos uma família. Você tava louco para poder contar essa história. Conhecemos uma família de refugiados da Venezuela. Na Argentina, a gente teve a oportunidade de conhecer alguns refugiados da Venezuela. E essa família, ela estava ali celebrando. Eles tinham 2 anos que estavam sem se ver. Era mãe e 2 filhos. Ela já era viúva. E eles acabaram fugindo dos problemas lá da Venezuela. Ela foi parar em Miami, trabalhar em casa de família. Ela arrumou um emprego lá como empregada, e os meninos acabaram vindo para a Argentina, onde conseguiram entrar no curso técnico e agora estavam formados e trabalhando, e estavam lá na maior felicidade. Os 2 rapazes, cada um estava com suas namoradas. E eu fiquei muito emocionado porque ela estava numa felicidade. Família é alegria, minha gente. Família é essa possibilidade de você dizer, não, a gente tá longe, mas a gente se encontra. Ela saiu de Miami para Buenos Aires para passar essas festas com os meninos. Depois de 2 anos, ela contou pra gente, passei 2 anos juntando dinheiro e mandando dinheiro pros meninos, e nessa situação e não sei o quê. E agora a gente quer celebrar. Ela tava distribuindo ali champanhe para quem quisesse e tal, e tocando música lá num som deles, e na maior felicidade. Eu fiquei emocionadíssimo na hora dos fogos. A gente abraçou ela abraçou. Brasileiro, vocês são iguais a gente, vocês somos nós também. A única diferença é que a língua é a língua, mas o resto a gente se ama e não sei o quê. E me lembrei dela e disse uma hora eu vou contar essa história lá no Historiante. Então, família, saindo da legalidade que Lídia tanto explanou aqui com tanta clareza, que é necessária para que a sociedade se constitua, saindo dos dados históricos que os professores Kleber e Pablo trazem para a gente compreender como é que isso foi formado. Família é amor. É você ficar lá. Uma tá em Miami, tá ralando em Miami, os outros 2 estão em Buenos Aires, e eles se encontram e se abraçam com todo mundo e fazem uma festa e se dizem, a gente se gosta, a gente se continua, a gente vai ser feliz. Era isso que eu queria falar. Ok. Lídia Verônica. Essa aqui vem do Matheus Milagres, lá no Facebook. Ele que é estudante de História da UFMG. Ele falou o seguinte: trataria no caso a pergunta, qual seria seu argumento se esse fosse o tema de redação para o Enem. O Matheus escreveu: trataria de 2 perspectivas antagônicas sobre o assunto para falar da problemática que é estabelecer um conceito para a família. Um mais conservador e outro mais liberal, para mostrar que o conceito é algo relativo. Mas argumentaria que, na teoria, o Estado deve garantir os direitos a todos os cidadãos. Logo, o conceito de família, do ponto institucional, deve ser plural e garantir os direitos que uma família nuclear tem para as outras formas de família.
Sim, o Estado, na verdade, faz parte dos direitos fundamentais, né? Que o Estado tutele a família e, inclusive, a Constituição, erroneamente, define um padrão para a família, que seria que a família como antigamente no Código Civil, é formada pela questão do casamento, né? E posteriormente foram incluindo a união estável, mas sempre declarando que o casamento ele é composto por um homem e uma mulher. E, enfim, a partir daí nasce o núcleo familiar. E realmente tem que haver uma pluralidade maior e extinguir-se do texto, né, a questão do homem e mulher, que no caso o Estado, apesar dele proteger toda iniciativa que relacionada à questão da formação da família, o Estado não pode determinar de como ela deve ser feita, né? Inclusive a questão porque tem a questão legal, né, que torna a família possível, tem a questão da união estável, né, que é informal, agora uma afetiva, mas descarta a possibilidade, né, tem vários formatos da eudemonista, né, que é os laços que não são sanguíneos, não são legais, são plenamente afetivos e eudemonista, né, é um formato de família. Entre vários, né? Tem o... O pessoal tá pensando que é a família que é organizada no culto do Satã. Não, gente, eu demonista. Mas então, inclusive, o Estado, ele incentiva o casamento. Porque ele entende que é a partir do casamento que o núcleo familiar ele começa a ser construído. Então, ele viabiliza a união estável como casamento, né? Uma forma de casamento. Uma forma legal, né? Viabiliza a gratuitidade, né, do casamento. Viabiliza que na cerimônia religiosa pode ser considerada assível também. Ela só peca nessa questão de definir quem pode construir o casamento, que seria um núcleo, né, a base para a formação da família. Realmente, tem que haver mais pluralidade ou forma interpretativa, né, para que haja a liberdade de se formar uma família. Porque como a gente sabe, a gente passou aqui os dados inicialmente, não é o homem hétero, né, do sistema patriarcal que vai garantir que uma família funcione plenamente como se deseja, ou como se sonha, ou como se imagina, até mesmo num tempo passado, né, que já não seguia esses padrões. O homem, ele já tinha suas relações conjugais, né, então ele não vai carregar, sem demonizar o homem, né? Pode ser a mulher também, a mulher livre para ser o que ela quiser. Mas não é a relação heteroafetiva, vamos dizer assim, que vai garantir que a família seja eterna. Então, acho que a Constituição deveria, como houve, né, vários avanços, inclusive a oportunidade de casamento para homoafetiva, deveria ser mais plural, né? Em outros termos, em outros artigos, ou como eu falei, né, interpretativo, não ser tão taxativo assim no formato. Márcio, essa é da Maria Eduarda Salazar. Muita homofobia e preconceito com pessoas com opiniões e diferentes estilos de vida. Preferem ter um filho maconheiro do que homossexual, acha que só a sua opinião importa e as dos outros não são respeitadas. Se dizem alguma opinião contra, ainda é nomeado de mal educado. La Mala Educación, Maria Eduarda, La Mala Educación, é um nome de um filme de Almodóvar, Pedro Almodóvar, um cineasta espanhol. Pronto, não tenho o que falar não, é isso daí. Sabe o que é, Maria Eduarda? Tudo aquilo que
ainda é estranho, tudo aquilo que ainda nos incomoda, faz com que tenhamos essas reações agressivas. Essas reações como quem quer bombardear o outro, deixar que o outro deixe de existir. Desde que o mundo é mundo, desde que a natureza existe e segue seu ritmo aí, existe a homossexualidade entre os homens, entre os animais, mas sempre foi visto como um pecado, como algo que não poderia ter sido criado por Deus. O que é sempre uma loucura, né? Porque eu sempre questiono essas pessoas e digo, por que Deus iria criar algo que ele detestaria? É só você começar a se perguntar sobre isso, né? Mas enfim, tudo isso se chama ignorância, tudo isso se chama preconceito, tudo isso se chama também uma preguiça de chegar no outro lado e dizer, ei, como é você? Como você vive? Por que você é assim? E vamos encontrar algo em comum. Eu sempre digo o seguinte, você não precisa aceitar tudo, gostar de tudo, mas numa democracia, numa vida livre, numa vida normal, a gente de manhã cedo vai na padaria, encontra alguém que não é como nós, mas que tem o mesmo direito de pegar o seu R$1, sua moedinha, seus R$2 e comprar o pão. Isso é a vida normal. O que ela vai fazer com aquele pão, com quem ela vai comer aquele pão, é problema dela. É isso. Foi claro, minha gente. Kleber, Vitor Hugo Ferreira. Comente. Não, é só... Você falando da questão do religiosa, né? Levando para o lado religioso. Essa questão do homossexualismo, né? A homossexualidade, da condição homossexual, no caso, ser vista do ponto religioso como um pecado, né, abominante e tudo mais. E os religiosos, né, eles não se tocarem, né? Porque se a gente for levar para um plano aqui de Deus, do plano da criação, a gente está em pecado, a gente é imperfeito, a gente é feio, a gente está bem longe da imagem e semelhança de Deus. Por que meu amigo homossexual é tão diferente de mim, né? Porque eu pareço com Eva, mas eu sou mau caráter, eu não valho nada, né? Para a humanidade eu sou um peso. Mas aí eu sou, né, mais semelhantezinho, mas não é. Ninguém é imagem e semelhança de Deus no mundo de hoje, né? Então acho que os cristãos eles deviam se olhar, né, primeiro, para depois, enfim, olhar para demonizar a sociedade onde ele vive e entender que ele faz parte dela, como eu posso dizer? Não, como defeito da sociedade. Eu faço parte do defeito da sociedade, não é o outro. Eu também sou. Uma inversão da máxima do Jean-Paul Sartre, né? Que as pessoas dizem que o inferno está nos outros. Na verdade, o inferno está nos outros, mas está em mim, bem como o céu está nos outros, mas também está em mim. Né? Então são as duas coisas. Kleber, Vitor Hugo Ferreira disse o seguinte: um tabu por conta da nossa herança colonial católica, que além de criar uma elitização educacional, deixou por consequência uma sociedade extremamente conservadora e que não aceita argumentos que confrontem a normatividade criada pela igreja desde a colonização. Vitor Hugo, essa noção realmente que está enraizada na nossa sociedade desde o início da colonização, em que se formou-se esses núcleos familiares patriarcais, em que, como já ressalvado aqui, o pai é o centro daquela família e todos os outros estão agregados a ele, incluindo aí também os filhos não oficiais, os filhos fora do casamento, filho com escravas, filho com outras mulheres. Tudo isso aí está agregado junto a esse núcleo familiar que existe na nossa colônia e que perpetuou essa ideia de família ao longo dos séculos.
dessa noção de que essa família é a família tradicional, é a família perfeita, ela já vem percorrendo, logicamente, muitos séculos, e tanto a questões educacionais que estão ligadas a essa perpetuação dessa noção de família, logicamente está voltado no nosso Brasil a essa questão da família tradicional, pois devemos lembrar que no início do Brasil colônia, no nosso período colonial, a educação ela era comandada pela igreja, e logicamente a igreja ela não queria ter uma percepção, logicamente, de famílias que fosse diferente àquelas que estava dentro do núcleo de poder, pois devemos lembrar que a família patriarcal ela era formada, logicamente, pai, mãe e filhos, e esse pai era, a grande maioria das vezes, o senhor de engenho, aquela pessoa que detinha um poder, ou seja, a partir do momento em que ele detém o poder, ele se torna o exemplo para aquela sociedade, e sendo o exemplo de domínio naquela sociedade, ele era um modelo da sociedade, e esse modelo que era perpetuado pela igreja, que detinha o poder educacional do período colonial, passou por séculos, chegamos no nosso período imperial, e a educação, como nesses dois períodos, Brasil Colônia e Brasil Império, ele era dominada pela classe dominante, por aquelas pessoas que tinham poder econômico e financeiro de levar a educação para os seus filhos, logicamente excluindo uma grande massa popular que ficava alheio da educação e ficava, logicamente, voltado para aquelas noções sociais de dominação. E essa noção de dominação social era, logicamente, aquela em que o pai era o senhor do poder, pois na sociedade colonial, entrando no nosso império, o senhor de engenho era o que dominava, era o que tinha o poder, ou seja, ele era o exemplo para a sociedade. Na educação, voltando a lembrar, era a educação com essa ligação religiosa, e uma classe popular que não tinha acesso à educação, eles tinham como modelo aqueles que tinham o domínio do controle econômico ou político. E esse domínio, controle econômico ou político estava na mão do pai, que era o centro dessa família patriarcal. Chegando na nossa república, durante várias décadas, início do período republicano, ainda temos essa defasagem educacional. Agora, já chegando no nosso século XXI, que nós podemos já vivenciar um padrão educacional maior, mais amplo, é que essas pessoas, os alunos, eles começam a ter um maior conhecimento desse mundo em que ele está imbuído, um mundo que, como já bem lembrado aqui nessa mesa desse podcast, não é formado apenas pela família heterossexual, pai, mãe e filhos, mas por outros núcleos familiares, com outras formas de união entre as pessoas. E agora nós temos, infelizmente, com um novo ressurgimento dessa sociedade conservadora, dessa sociedade tradicional, em que muitas vezes acaba olhando apenas para o próprio umbigo, como já lembrado aqui pela querida e comunista ferrenha Lídia Verônica, com sua camisa de bolinhas que dá para lembrar até Karl Marx, não sei porquê, mas lembra? Possivelmente. Essa família, essas pessoas, eles não veem, não se olham, não olham seus problemas, não olham os seus erros, e acabam apenas acusando os outros de serem errados. Os outros é que são a pessoa ruim, os outros que devem ser excluídos da sociedade porque não formam essa família que é o modelo para mim. O meu modelo de família é o modelo correto. O outro modelo de família, daquele outro que tem a mãe solteira, não. Aquilo ali é errado, porque uma mãe não pode ser dona de casa. Uma mãe tem que ser só aquela ali encostada no fogão, lavando o prato e enchendo o prato de comida para entregar na mão do marido, porque o marido é que é o cérebro pensante dessa sociedade conservadora tradicional.
E nós tivemos, até lembrando aqui nesse podcast, de um fato bem triste que ocorreu, de um feminicídio exatamente por conta disso. De um marido que queria que a mulher tivesse a casa totalmente limpa, para quando ele chegasse a mulher tinha esquecido um pijama em cima de um sofá, e por isso ela foi assassinada pelo marido. Ou seja, olha aí a nossa sociedade tradicional e conservadora, em que o pai é a mente, mas só que esse pai muitas vezes é aquele que tem a arma para matar, pois se sente o dono da família, e por ser o dono da família ele pode mandar literalmente na vida de todos os que estão em sua volta. Nesse caso eu fiquei viciado. A linha é Poá. Não, é Poá. Vamos lá. Do jeito que eu era, mas é Poá. Dá pra você, isso é bolinha, e dizer que isso daqui tem a ver com seus conceitos, eu vou jogar o copo na sua testa. Crianças, vamos organizar aqui. Lídia Verônica, o Timóteo Machado, ele falou o seguinte: as pessoas são hipócritas. Este modelo comercial de margarina nunca existiu. Há séculos, famílias são sustentadas por mulheres, netos criados por avós, mães solteiras criando seus filhos, etc. E fingem existir um modelo padrão e correto, que ele colocou exclamação. A maior farsa da sociedade, a família oriunda de Adão e Eva. Cara, tá certo, falou tudo, tá lindo. É isso mesmo, eu fui criada por uma mãe solteira, meus irmãos também, cada um é filho de um pai diferente, segundo minha mãe, pra ninguém ter ciúme. E eu sei o que minha mãe passou. Minha mãe passou fome, minha mãe preferia dar comida pra gente do que ela comer. Entendeu? Enquanto isso, o meu pai comia muito bem, bem longe de mim. E assim, não vou trazer aqui as questões pessoais, né, sobre meu pai, porque eu o conheci, eventualmente ele dava as caras como pai, mas o meu tio, ele me adotou. Veja bem, meu tio é marido da minha tia, né? E ele é meu pai, eu chamo ele de pai até hoje. Ele me criou por um determinado tempo, quando minha mãe não podia realmente sustentar nós três, né, e os meus irmãos. Então, meu tio, ele me adotou. E eu chamo de pai. E até hoje, ele é o meu pai, para todos os efeitos. E minha família é essa. É minha tia, e meu pai, e minha mãe. E é bem confuso explicar para as pessoas que meu pai é casado com a irmã da minha mãe, mas, para mim, isso é família. Isso é família para mim. E foi Deus que me deu. Porque meu pai, teoricamente, ele tem um vínculo de sangue comigo e uma obrigação genética de me amar. E já o meu pai adotivo, que no caso é o meu tio, ele me ama incondicionalmente, porque nada na sociedade impôs que ele me adotasse, que ele me considerasse como filha. Então, para mim, meu pai adotivo é muito mais meu pai do que o meu pai biológico, que temos, né, relações consanguíneas, tínhamos, né? Então, eu acho que o modelo de homem que Deus fez lá no início era aquele que segurava a mão de Eva e ia aonde ela fosse. E hoje o homem não pensa mais assim. Então, a gente tem que se adaptar à sociedade que a gente tem hoje, né? Então, pra mim, a minha família é essa. É meu pai e minha tia, que em algum momento da minha vida eu não sei, eu parei de chamar ela de mãe, mas eu tenho 2 mães e um pai. E isso pra mim é a maior bênção da minha vida, enfim. Eu sou muito mais privilegiada do que muita gente. E tenho muito orgulho de ter sido criada por mãe solteira. Ela sofreu muito preconceito, principalmente porque na época em que os filhos dela nasceram, o preconceito era muito maior em cima da mulher. E tenho muito orgulho, e principalmente por tudo que ela passou. E eu sei que no Brasil hoje a mãe, ela sofre economicamente e ela sofre socialmente, e ela vale por 2 pais, enfim.
Enfim, falou lindo, eu concordo plenamente com o Tomás. E hipócritas são aqueles que desconhecem ou sabem de onde vem realmente o que importa dentro de uma família, mas preferem pintar uma coisa para poder se enquadrar ou, enfim, achar que é só assim que Deus abençoa. Não é. Márcio, vou mandar um combo pra você. Dayana Nascimento, um combo. Eu queria falar da minha família na Inglaterra também. Dayana Nascimento, famílias cheias, entre aspas, de preconceito e intolerantes à liberdade do ser. A Lorena Vitória, como a família patriarcal está limitando os jovens no século XXI. E a Dulce Rocha, que já participou aqui algumas vezes do podcast, falou: pais permissivos, filhos sem limite e falta de diálogo e respeito. Vou começar pela Dulce. Aliás, Dulce, eu já tinha visto essa sua pergunta lá nos stories. Você sabe, bom, eu não sou pai. Eu já disse aqui que decidi que nessa vida eu não teria capacidade de assumir uma atitude dessa, da paternidade. Enfim, uma decisão minha, tranquila, tudo mais. Eu admiro muito a minha irmã, Lígia, admiro muito meu irmão, que é pai, minha irmã Lígia, mãe de 3 filhas, Diego, mãe de uma. Não é fácil ser pai e mãe hoje, porque a sociedade, se por um lado ficou mais fácil ter filhos, né? Hoje tem mais recursos, a gente de uma certa forma enriqueceu um pouco mais nos últimos 20 anos e etc. Por outro lado, há um senso comum, palavra que já foi dita aqui, de que não se sabe mais criar os filhos como antigamente. Sabe o que eu acho sobre filhos permissivos? Eu acho que filhos são reflexos dos pais, certo? E vou falar com muita sinceridade, tem um momento na vida que a gente não culpa mais os nossos pais. Tem alguns momentos que nós somos como a canção, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas quando eu falei da admiração que eu tenho pelos meus irmãos, é porque eu vejo que eles estão do jeito deles, conseguindo levar a criação dessas meninas olhando nos olhos dela, olhando nos olhos dela. Eu não sou pedagogo, eu não sou pai, mas eu acredito que a gente precisa realmente se abaixar, olhar no olho da criança e dizer: isso você está errado, isso não está certo. É uma loucura. A mim, vou ser muito sincero, Dulce, me incomoda muitíssimo quando eu vejo crianças mal educadas ou crianças que xingam os pais. Às vezes eu estou no shopping, no cinema, aquilo me dá uma leve angústia. Diz: meu Deus, e se fosse eu? Por que essa pessoa não é mais dura? Por que essa pessoa não chama esse guri, essa guria assim do lado e diz: o que é que está acontecendo? Isso está me magoando. Mas eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer qual é a fórmula certa. Eu acredito e procuro ter um papel de tio, né? Eu e minhas irmãs que não têm filhos, a gente tem, eu sempre costumo dizer que a gente tem o melhor dos papéis do mundo, que é ser tio e tia, e que a gente é coadjuvante, né? Na hora do que a coisa estoura, a gente pode estar longe e não se meter, mas a gente pode chegar e dizer: olha, faz assim, faz aquilo, faz aquilo de um outro jeito. Eu preciso dizer uma coisa muito íntima que eu já disse aqui. Eu sou espírita, eu sou cristão kardecista. E como eu acredito que a vida continua depois da morte, eu sempre acho que nesses momentos que você está em determinados planetas reencarnado, você tem alguns resgates para fazer com seus pais, com suas mães, né? Não é fácil ter pai e mãe, não é fácil conviver com pai e mãe. Algumas famílias são mais amorosas, outras não são. Algumas relações com os pais são mais amorosas, outras não são. Também não vou fazer como Lídia, né? Não vou entrar no lado pessoal da minha família, mas eu ainda hoje, com a idade que tenho, eu ainda me vejo em determinadas situações justamente pensando o que aconteceu com isso na minha relação com meu pai e com minha mãe.
e o que eu poderia fazer para poder ajudar a minha irmã e meu irmão a criarem as meninas com mais saúde, com mais alegria. Posso dizer um conselho, Dulce? Acima de tudo, bom humor. Tem uma hora que não adianta cara feia, tem uma hora que a gente precisa assumir o nosso ridículo na vida, entendeu? Talvez o bom humor em determinados momentos ajuda bastante a gente a encontrar um caminho mais amoroso para conviver. Pois é, Lorena, a família patriarcal é igual a ararinha azul. Ainda está presente, mas está precisando de bastante esforço para continuar ativa, para convencer, né? Se bem que eu prefiro ararinhas azuis, que são lindas, tem umas aqui em Curaçá, do que famílias patriarcais. Porque a família patriarcal faz parte dos nossos livros de história. Mas ela está passando, ela não passou ainda, ela está no seu momento de completo, e agora danou-se, o meu mundo caiu para as famílias patriarcais, né? Primeiro que a sociedade, os casamentos não são mais feitos para durarem a vida toda, não é verdade? O divórcio no Brasil chegou em 1977 e isso trouxe um avanço nas relações entre os casais, entre as pessoas, e não há mais essa obrigação de ser feliz. Eu me caso, faço uma festona de 100 mil reais com o melhor buffet de Petrolina e Juazeiro e vou ser feliz. Não mais essa obrigação de ser feliz. Eu acho que tudo isso é um pouco filosófico, é um pouco do que é que você quer ser no mundo. Você quer ser feliz, quer se casar? E quer se casar e quer fazer uma festa de arromba de 100 mil? Não tem problema nenhum. Você tem seus 100 mil reais, você tem seu cara, sua menina e vai se casar e vai fazer essa festa e vai ser feliz e tudo mais. Mas o que eu acho ruim da família patriarcal é que, de uma certa forma, esse homem patriarcal, agora que está conseguindo compreender que esse modelo danou-se com a vida dele. Ele não está feliz. Ninguém vai me dizer que esse homem está feliz. Um homem que mata uma mulher por causa do pijama, fora do lugar, esse não é um homem feliz, isso não é felicidade, isso não há Deus dentro desse homem, não há universalidade, não há alegria, não há cor nessa vida. Um homem que bate uma mulher, ela desmaia, como aquele jovem advogado lá do Rio de Janeiro. Ela acorda, ele bate de novo, isso não é Exatamente. Exatamente, isso não é normal, isso não é legal, isso não pode ser patriarcal. Existe uma doença, uma psicopatia, alguma coisa acontecendo isso daí. Então a gente tem que ficar, por mais que seja difícil, até, sabe aquela história de ninguém solta a mão de ninguém? Vamos também pegar na mão desses patriarcais e dizer, cara, você não está feliz, quem ama não bate. E aí vamos... Quer falar? Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários. Foram vários comentários. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês: a cada podcast aumenta o número de interações, de comentários, então assim, é uma coisa louca e é bastante interessante porque a gente está ajudando a transformar vidas, né? Inclusive, existem pessoas que já estão entrando em contato com a gente no Facebook, no Instagram, falando como a gente tem ajudado essas pessoas. Então eu fico muito feliz, né? Acredito que Kleber também fica bastante feliz, porque a ideia do Historiante desde 2011 é fazer justamente isso, é ajudar pessoas em seus estudos. Bom, pessoal, agradeço a todos, e você que está ouvindo a gente, achou bacana os comentários e quer também comentar, deixa o comentário, deixa uma mensagem ou interaja com a gente tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, e possivelmente seu comentário vai aparecer aqui, e eu vou jogar rapidamente para a Kleber para ele mandar o Pinga Fogo para o Márcio. Pinga Fogo pro Márcio. Caro amigo burguês aristocrata. Burguês não, né? Só aristocrata. Não. Nada de burguês. Márcio, nós vemos aí uma ascensão novamente após a eleição de Bolsonaro, que é um presidente que vem pregando exatamente essa ideia da família tradicional, do cidadão de bem, Deus, pátria e família, ou seja, toda essa concepção tradicional familiar.
Você acha que com o surgimento dessa concepção de tradição familiar imbuída no novo governo e ele atingindo várias esferas, principalmente da educação, você acha que isso pode afetar a cabeça dos jovens para que esses jovens, por exemplo, não aceitem mais essas novas formas de ver as novas famílias do século XXI? Claro que afeta. Afeta muitíssimo. Agora, você sabe o que é que eu acho mais cínico, Kleber? Por exemplo, Bolsonaro é um homem divorciado, separado. Ele está no segundo casamento 3 vezes, não é isso? Então, se você quer uma família tradicional como ela foi concebida desde o início do patriarcado, ela não inclui casamentos sucessivos ao longo da vida. Então, acho que ele precisa, antes de mais nada, assumir o seu... Ou ele assume o seu terceiro casamento e esquece desse discurso, ou ele assume o cinismo. Me parece que, pelo que a gente está vendo, que ele está assumindo o cinismo. Eu queria deixar bem claro aqui para os historiantes o seguinte... Pessoalmente, aqui é Márcio que está falando. Não tenho nada contra o cidadão de bem, desde que o cidadão de bem conviva em paz, democraticamente, com qualquer outro cidadão que ele não considere de bem. Sabe? Não tenho especificamente nada contra Deus, pátria acima de tudo, desde que neste Deus, pátria acima de tudo, tem uma vírgula e diz, incluindo todos e todas. Entendeu? Cara, a gente precisa entender o seguinte... Acabou, isso está acontecendo aqui no Brasil, porque também está acontecendo lá com a coisa do Trump. Tem uns movimentos estranhos aí também em outros países da Europa. Mas eu, sinceramente, por ser otimista de natureza, eu acho que nós vamos sair dessa com uma grande lição de vida. Agora, o que é ruim é que esses jovens não... Eu fico pensando assim, eu não tenho 20 anos. Se eu tivesse 20 anos, eu ia estar na maior felicidade do mundo. Porque ter 20 anos hoje é de um mundo, de um leque de possibilidades, Kleber, que era muito maior do que no nosso tempo. Porque hoje você pode conhecer quem você quiser via redes sociais. Hoje você pode ser o que você quiser. Hoje você pode fazer um crowdfunding com uma ideia legal e fazer um curso nos Estados Unidos, como aconteceu com aquele menino do Recife, que pediu lá para poder fazer um teste e hoje está lá morando até hoje lá. Hoje você pode fazer tantas coisas legais que há 20, 30 anos a tecnologia não permitia. Aí você vai impedir a si mesmo de conviver com oportunidades, com multiplicidades de pensamentos apenas por causa de um slogan estúpido. Apenas por causa de um conceito. Não há ninguém. Eu gostaria muito, eles não fazem. E é preciso nós estarmos atentos e fortes e alertas, né? Como diz a canção. É preciso estar atento e forte. Eles não fazem. Porque se for colocar ali, desse governo que está aí, desses grandes bambambãs, desse governo que está aí, a lista da moral e da decência, eu não sei quem vai sobrar. Porque, olha, eu não tenho nada contra a pornografia. Certo? Mas mas o Alexandre Frota também certamente não tem. Então ele que se assuma, que venha dizer, tá bom, eu fui um ator pornográfico e eu fiz filmes pornôs transando com homem e com mulher, mas agora pronto, eu resolvi, como a canção de Raul Seixas, prefiro ter aquela velha opinião sobre, como é? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Ele tem até o direito de chegar em público e dizer isso. O que ele não tem o direito é de se colocar sob essa capa de cinismo e moralidade que não ajuda na construção da nossa sociedade. O que nós estamos precisando no Brasil agora é de dizer, olha, direitos humanos sim, direitos individuais sim. O que nós precisamos é de um plano de governo. Nós precisamos de um plano de governo. Eu quero saber o que é que vai ser feito pela infraestrutura. Eu quero saber o que é que tem deste governo de ideias relevantes para a continuidade do desenvolvimento do Nordeste. Eu quero saber o que é que tem nesse governo de ideias relevantes para a sustentabilidade do Rio São Francisco. É isso que me interessa como cidadão. Não votei nele, como 89 milhões de eleitores não votaram nele. Os que votaram em Haddad e os que votaram, os que se abstiveram,
ou que anularam o voto. Então, eu lamento muito que isso tenha sido feito. Dou um conselho aos jovens: não importa para onde vai o seu pensamento ideológico, mas se dê, pelo menos assim, ao prazer de tirar um dia disso. Deixa eu ir ver o outro lado. Deixa eu ir ver quem é o outro. Deixa eu ir ver quem é diferente de mim. Tá, é feito carnaval. Eu estava aqui no Carnaval do Petrolina, lá no Polo Matingueiro. Tinha gente com fantasia, tinha gente sem fantasia, tinha gente fumando, tinha gente sem fumar, tinha gente bebendo, tinha gente comendo pipoca, tinha gente comendo algodão doce. E tinha gente como eu que estava lá sentado com 2 amigos, olhando uma cerveja e olhando aquilo. E pega barquinho e volta para casa. A vida é simples, Kleber. A vida é simples. Quem complica é o coração ruim. Pinga Fogo, do Márcio. Kleber, você seria padrinho de um casamento onde os casais fossem 2 homens ou 2 mulheres? Lógico que sim. Por que não? Só que lembrando que eu sou um professor falido, né? O presente vai ser lá do importado, da Made in China. Não, mas nós temos que ter essa concepção de acabar com esse preconceito, essa coisa arcaica de que um casal ou um afetivo é uma coisa que tem que ser excluída da sociedade. Como, por exemplo, ocorreu com um juiz lá, se não me engano, em Santa Catarina, que se recusava a fazer casamentos civis de casais homoafetivos. Passou com a reportagem até na Rede Globo de um casal, 2 mulheres tiveram que sair do estado e ir para outro estado para casar, porque no estado dela, na cidade, o juiz não aceitava. Ou seja, aí tem essa concepção ainda enraizada de que esse preconceito sobre esses casais. E como nós estamos falando das famílias do século XXI, as famílias homoafetivas, elas não podem mais ficar à margem da sociedade, nas sombras. Eles têm o direito de constituir sua família, eles têm o direito de ter filhos, ou através de inseminação, no caso das mulheres, ou através da adoção. Isso não é problema. O problema é, por exemplo, nós agredimos uma pessoa por causa de da sua orientação sexual. Orientação ou condição? Da sua condição sexual. Tem até uma imagem do BBB que está rolando pelo Instagram, que uma das participantes, que ela... Até uma das participantes está comentando que um casal gay se beijando é para provocar outras pessoas. E a outra menina que participa do BBB, que ela tem uma relação homoafetiva fora do BBB, ela diz que dói soltar a mão da namorada dela na rua para não apanhar. Então, o que nós vemos na sociedade? Bater numa pessoa por causa da sua condição sexual? O que é isso? Nós vivemos numa sociedade que temos que pensar que a sociedade é formada por vários indivíduos que pensam de formas diferentes e formam vários mundos diferentes. Sobre um casamento homoafetivo e me convidasse para ser padrinho, com certeza iria. Só lembrando novamente que eu sou um professor falido. O presente seria lá Made in Xing Ling, Made in China. Só os fortes sabem. Vamos para as frases. Primeira frase. Atenção, todos. Lídia também, larga o celular, vamos embora. Primeira frase. A verdadeira felicidade não está... A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Danou-se. Tenho a menor ideia. Cortina. Não é cortada. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Primeira dica. É um escritor russo. Tolstói? Leon Tolstói. Todo mundo acertou. Gente, eu acertei. Sim.
Eu acertei primeiro. Por que você disse não? Eu acertei acertou? Eu primeiro. falei, eu sou todo mundo comunista. acertou. Você falou Tolstói. Sim. Leon Eu acertei Tolstói. primeiro porque eu sou comunista e Tolstói é da Rússia e Rússia, comunismo, a mesma coisa. Autor do livro Os Irmãos Karamazov. Vamos lá. Próxima frase. Menino veste Não existe família. Não, peraí. Errei. Era isso aqui. A família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Isso daí é Nelson Rodrigues. Não. Pensei nele. Pra ser tão enfático assim. Não é Nelson Rodrigues. Galeano? É da Galeano? Não. Nietzsche? Não. Tá bom, foram três. Diz. Eu odeio essa parte. Eu não sei. Dica. Dá uma dica aí. Dica. É um grande religioso. Santo Agostinho. Santo Não. Agostinho não é. Então é religioso moderno. Francisco? Papa Não, Francisco? não. Martinho Lutero? Também não. Martinho Lutero. Acertou. E a última. Toda a doutrina social que visa destruir a família é má e, para mais, inaplicável. Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas sim a família. Misericórdia. Seu coisinha do mercado. Não. Bolsonaro? Ele não conseguiria fazer Primeira uma indicação. Uma sentença. É um escritor francês. É francês. Sou a área aí dos aristocratas burgueses. Eu não me lembro de que ele teve essa sentença. Nada. Escritor francês. Poxa, tá vindo. Ele foi responsável por escrever uma obra-prima sobre a Revolução Francesa. Vitor Hugo. Victor Hugo. Ele mesmo! Ok, então vamos para as nossas indicações agora. Dicas culturais. Começa? Eu vou começar. Eu vou indicar uma série chamada Filhos do Caos, disponível na Netflix, de produção coreana, que trata sobre famílias que impõem projeções, desejos, anseios em cima dos seus filhos do ponto de vista educacional. Então lá na série vai ter muita coisa ligada Estado também. a crianças sendo forçadas a... Que é isso? Meus amigos coreanos fugiram do Oi, país oi. por causa disso. Filhos do Caos. Eles estudaram na Europa. Filhos do Caos. E E é uma pressão enorme para que eles sejam os melhores em tudo. E ele tem uma pegada bem Black Mirror, então ele mistura essa coisa com tecnologia e tal e faz uma parada interessantíssima. Então assistam Filhos do Caos. Indicar uma música Pode, vá. do Legião Urbana, Pais e Filhos. Você falar? Era essa? Não, tem várias músicas da Legião Urbana. Ah, tá. Pais e Filhos e o filme, né, que eu queria indicar. Até que filme ele com a música. Eu já indiquei 2 vezes, essa é a terceira vez. Pais e Filhos, Legião Urbana e Capitão Fantástico. Para os jovens historiantes, eu vou indicar um livro e uma música também, seguindo aqui a ideia da nossa querida Lídia. O livro é um livro que todos deveriam ler. É um calhamaço pequenininho, que é Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Que com esse livro vocês vão ter a noção da formação desse núcleo familiar patriarcal que tantos comentamos aqui nesse podcast e como essa família, essa criação dessa família, ela também esteve inserida dentro do processo de formação do Brasil. E como música, eu vou indicar uma música também do Legião Urbana, Eduardo e Mônica. E só com um detalhezinho,
Muitas pessoas comentam que o filhinho do Eduardo está de recuperação. Algumas pessoas comentam que esse filhinho do Eduardo é o filho gêmeo dele que puxou a ele. Mas já tem algumas pessoas que fizeram análise sobre a música e indicam que esse filho do Eduardo é um filho fora do casamento. É um filho fora do casamento, porque não se comenta o filho de Eduardo e Mônica está de recuperação. O filho do Eduardo foi um filho fora do casamento e que foi trazido para a família para ser criado por ele. E só lembrando aí que essa música Eduardo e Mônica, vocês têm exatamente uma pequena deixa do que se tornou os núcleos familiares da sociedade no século XXI, em que a Mônica é o centro do saber. Ela é que está na universidade, ela que tem maior conhecimento, e o Eduardo ainda está, digamos, engatinhando nesse universo do conhecimento. Aí vale a pena ouvir a música e analisar a música, e vale a pena ler o livro para ter um bom conhecimento. Bom, eu vou indicar um filme, A Esposa, que protagonizado por Glenn Close. Ela concorreu ao Oscar de melhor atriz, esse ano não ganhou. Eu indico A Esposa porque é uma história de família. E é uma história de família, claro que eu não vou dar spoiler, mas de uma mulher que desiste e decide fazer uma opção em prol do marido e da família, e um belo dia isso vai ser cobrado, isso vem à tona. É um filme incrível, um pouco tenso, mas dá uma ideia de como essas relações às vezes são decididas e são complicadas. Grande filme, vejam. Ok, então é isso, historiantes. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido bastante. Qualquer coisa, manda mensagem lá pra gente lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau! Viva Max!